Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Mateus capítulo 6, os versículos 24 ao 26. A palavra de Deus diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Irmãos, Jesus nos mostra que a ansiedade muitas vezes revela onde está o nosso coração. Quando a gente coloca nossa segurança no dinheiro, no trabalho, nos planos, nas conquistas, a gente acaba dividido entre dois senhores. Nosso coração acaba dividido entre dois senhores. Muitas vezes nós pensamos que a idolatria é só nós nos prostrarmos diante de uma estátua. Muitas vezes nós achamos que a idolatria é só acreditar em algo poderoso além de Deus. Mas muitas vezes nós carregamos a idolatria conosco quando a gente coloca a nossa confiança em coisas. Qualquer coisa que toma o lugar do Senhor no nosso coração é idolatria. A nossa confiança precisa estar em Deus. Deus é o lugar da nossa confiança. E se algo toma este lugar, esse algo é a idolatria do nosso coração. Por isso, o versículo diz que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, porque a partir do momento que nós deixamos de colocar a nossa confiança em Deus e colocamos no nosso dinheiro, no nosso trabalho, nos nossos planos, nós estamos divididos. Mas, Melody, eu não coloco a minha confiança na minha riqueza e no meu trabalho. Será que não? Se hoje você perder algum bem material, algo de valor, uma casa que você tenha ou um carro, você vai conseguir permanecer firme? Você vai conseguir permanecer constante? Você vai conseguir permanecer com a mesma alegria? A palavra de Deus nos revela, se não me engano, lá no livro de Tiago, que quando alguém que é rico, que é bom de bens, alguém muito próspero, por algum motivo é obrigado a viver uma vida mais humilde, ele precisa se alegrar na mesma intensidade de quando uma pessoa que tem uma vida mais regrada vai para uma vida mais regalada, como se diz, uma vida melhor. Quando alguém piora de situação financeira, ela deve se alegrar da mesma forma que uma pessoa se alegra quando melhora de vida financeira. Agora me fala se isso é fácil de cumprir. Não é, queridos. Todos nós queremos melhorar, todos nós queremos subir, mas pergunta se alguém quer descer. E a palavra de Deus nos instrui que o dinheiro, que as casas, os carros, os cavalos, as propriedades, deve ser tão insignificante na nossa vida, ao ponto de não fazer diferença se nós estamos subindo ou descendo. A palavra de Deus nos instrui a não deixar com que isso interfira no nosso humor, no nosso modo de servir.
Será que essa palavra ela tem sido praticada nas nossas vidas? Porque, queridos, é só as coisas começarem a dar errado, é só alguém perder o emprego, perder um carro, não sei, às vezes um carro foi roubado, às vezes uma casa foi invadida por assaltantes e os ladrões roubaram ali algumas coisas de valor que a pessoa tinha um certo apego, um certo carinho. O que essa pessoa faz? Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus não se preocupa mais comigo, Deus isso, Deus aquilo, por que Deus permitiu? E aí a palavra lá em Tiago agora vem martelar no nosso coração. Você deve estar contente, você deve estar feliz, ainda que piore de vida. Por quê? Porque a sua confiança não está naquilo que você perdeu, mas em Deus. Você está vendo como essa palavra ela é mais profunda do que parece? Quando fala sobre a nossa confiança estar em Deus e não nas riquezas, ela é mais difícil e mais profunda do que parece. Porque tirar a nossa confiança do material e colocar em Deus, não é simplesmente falar eu confio em Deus, mas é não se preocupar, mesmo quando nós perdemos algo material. É não se preocupar quando o nosso salário vem faltando. Sabe, quando acontece algo ali no mês e aí, eu não sei, você precisou faltar, ou então o caixa deu quebra e aí por algum motivo o seu salário ele vem mirrado. E aí você se preocupa e o seu coração bate mais forte. Meu Deus, o que eu vou fazer esse mês? Não precisa se preocupar, porque a sua confiança, o seu sustento não vem disso, mas vem de Deus. O seu trabalho é o meio pelo qual o Senhor está te sustentando. Foi o jeito que Deus usou para te sustentar. Foi a forma que Ele quis trabalhar na sua vida. A herança que você recebeu foi a forma com a qual Deus quis tratar na sua vida. Mas se hoje Ele te tirar a herança, Ele te tirar o salário, Ele te tirar a casa, Ele te tirar o carro, Ele ainda sabe como vai te sustentar. Você pode não saber, mas Ele ainda sabe como vai te sustentar. Lembra do profeta? O Senhor falou, olha, não vai chover. Pode avisar que não vai chover. Só que acontece que essa seca interferia na vida do profeta também. Ele profetizou a seca, mas ele também ia precisar de um sustento. Ele poderia ter se desesperado, mas ele confiou em Deus. Ele ficou esperando a próxima coordenada. O que Deus fez? Mandou ele ir para um lugar onde o Senhor conservaria ali um rio que não se secaria, que ele poderia tomar da água, usar a água, e envia corvos para levar comida para ele, para levar alimento para ele. Queridos, Deus não precisa do nosso salário, do nosso emprego, das nossas riquezas, das nossas heranças, para nos sustentar, para fazer um milagre na nossa vida. É a forma mais convencional que a gente enxerga. Mas e se Deus quiser trabalhar diferente na sua vida? Você tem confiança para continuar firme num momento como esse? Essa palavra, queridos, ela parece ser uma palavra de conforto. Ah, Deus está cuidando de você. Mas na verdade ela é uma palavra de confronto. Nós temos capacidade de confiar em Deus. Sabe, o problema não é ter recurso, o problema não é fazer plano para o futuro, mas permitir que essas coisas ocupem o lugar que pertencem somente a Deus. O Senhor deseja ser a fonte da nossa confiança. Então, por isso hoje, Jesus nos convida a olhar para as aves do céu. Queridos, elas não vivem preocupadas com amanhã, mas elas dependem diariamente do cuidado,
do Pai. Se Deus cuida da criação dele com tanto amor, quanto mais cuidará de nós, que somos seus filhos. Sabe, a ansiedade, ela tenta nos convencer de que a gente está sozinho diante dos desafios da vida. Mas a fé nos lembra que existe um Pai amoroso que conhece cada necessidade nossa antes mesmo de pedirmos. Antes de abrirmos a boca, Deus já sabe as nossas palavras. Antes da frase vir ao nosso pensamento, o Senhor já sabe aquilo que vai saltar da nossa boca. Então Ele conhece as nossas necessidades. Então saiba disso, ainda que você perca tudo, ainda que você olhe ao seu redor e não veja uma forma convencional de ser sustentado, o Senhor ainda tem um plano na sua vida. Hoje, Deus está nos chamando a trocar a preocupação pela confiança e o controle pela dependência. Sabe, então, dependa exclusivamente do Senhor a partir de hoje. Não é fácil. E essa palavra hoje está confrontando o meu coração também, queridos. Porque da mesma forma que o Espírito Santo fala daí, ele fala de cá. Da mesma forma que ele confronta daí, ele confronta de cá. Então que essa palavra hoje ela possa penetrar no nosso coração, que nós possamos depender exclusivamente de Deus e que isso não seja um peso, mas que seja um prazer, sabe? Então, pergunte a si mesmo hoje, reflita sobre isso. O que tem ocupado os meus pensamentos? O que tem roubado a minha paz? Será que eu tenho pensado no reino? Será que eu tenho pensado no céu? Ou será que eu tenho pensado simplesmente nas coisas materiais? Será que eu só tenho conseguido pensar em como eu vou pagar aquele boleto de amanhã? Será que eu só tenho conseguido pensar em como eu vou continuar pagando a escolinha dos meus filhos? Será que eu só tenho tido tempo para pensar no que eu vou comer amanhã, no que eu vou vestir no meu casamento, no que eu vou vestir naquele compromisso importante que eu tenho? Ei, é o Senhor que te sustenta. É o Senhor que te guarda. Neste mesmo capítulo, nós também somos convidados a olhar para a erva do campo. Não fia, mas a palavra diz que mesmo ela sendo flores que nascem de manhã e murcham à tarde e morrem, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como uma delas. Confiança, dependência, elas dependem exclusivamente do Senhor. A criação depende exclusivamente do Senhor. E existe um mistério na dependência. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como uma das flores do campo. É o que a palavra nos diz. As flores do campo, que nascem de manhã e murcham à tarde. Que muitos podem não dar importância, mas o Senhor, com todo cuidado, as veste, com as vestes mais lindas que existem, com as mais preciosas que existem, porque o nosso Deus tem prazer de cuidar, sabe? Então, reflita nisso. Será que você tem confiado mais nos seus recursos ou no cuidado de Deus? Existe alguma preocupação hoje que você precisa entregar ao Senhor? Entregue, porque Ele cuida de você. Eu vou orar pela sua vida. Oh, Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por esta palavra. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Oh, Senhor, muitas vezes, Deus, o nosso coração se divide entre confiar em Ti e confiar, Pai, nas coisas deste mundo. Só de pensar, meu Deus, em ficar sem um emprego, o nosso coração, ele se perturba. Oh, meu Deus, só de pensar que o nosso salário, meu Pai, vai vir diferente. Só de pensar que as nossas vendas vão diminuir, meu Pai, o nosso coração, ele fica apertado, Deus.
A gente pensa na despensa vazia, a gente pensa nos nossos filhos, nós pensamos em tantas coisas, Senhor. Só de pensar, meu Pai, que o carro está com algum defeito e nós vamos precisar gastar muito para conseguir consertar, Pai, o nosso coração se perturba. Só de pensar, meu Pai, que nós precisamos pagar o aluguel daqui a alguns dias e nós ainda não temos dinheiro, Pai, o nosso coração se perturba, porque nós estamos no mundo, Pai, nós somos seres humanos, nós somos falhos, Pai, e a nossa fé muitas vezes não alcança da forma que precisa, Pai, mas Tu és o nosso Deus, Pai, tem misericórdia de nós, que a nossa confiança esteja totalmente em Ti, Pai. Eu sei que nós precisamos fazer aquilo que está no nosso alcance, Pai. É ordenança Tua que nós trabalhemos, que nós procuremos, meu Pai, dar conta, meu Pai, do alimento que nós precisamos trazer para casa, Deus. Mas aquilo que foge do nosso controle, meu Deus, que nós possamos confiar totalmente que o Senhor está cuidando. Aquilo, meu Pai, que não está nas nossas mãos resolver, meu Deus, que nós possamos confiar em Ti. Se nós já demos o nosso melhor, Pai, e ainda não foi suficiente, nós sabemos que é o Senhor, meu Pai, que cuida das causas impossíveis. Nos perdoa, meu Pai, quando a ansiedade fala mais alto do que a nossa fé, Pai, e nos ajuda a lembrar que Tu és, meu Deus, o nosso sustento, que o Senhor conhece, meu Pai, as nossas necessidades, o Senhor, meu Pai, conhece a nossa despensa, o Senhor conhece o nosso guarda-roupa, o Senhor conhece, Pai, o Senhor conhece, Deus, Tu conheces. Antes de nós falarmos qualquer coisa, Pai, aleluia, Tu nos conhece. Nos ensina, Pai, a descansar no Teu cuidado, a buscar primeiramente o Teu reino, Deus. Porque o Senhor conhece a nossa necessidade. Pai, Tu conheces, Pai, o tanque vazio do carro. O Senhor conhece, Pai, o tanque vazio da moto. Pai, o Senhor conhece o gás que está acabando e a gente ainda não tem dinheiro para comprar outro. O Senhor conhece. E no momento certo, Pai, no momento oportuno, o milagre vai chegar, Pai, mas nós precisamos depender totalmente de Ti. E ainda que o milagre não chegue, meu Pai, nós cremos que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Ainda, meu Pai, que nós passemos por um vale, como Marta e Maria passou, meu Pai, vendo seu irmão Lázaro morto já há 4 dias, o Senhor não chegava, parecia demorar, parecia que não ia chegar mais, parecia que o Senhor não se importava, mas o Senhor chegou, ainda que parecesse atrasado, o Senhor chegou na hora certa e fez um milagre, meu Pai, que até hoje é contado. Pai, então nos ajuda, em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!